Senhor presidente, Pois não, senador Jorge Seif. eu recebi aqui uma missão, um pedido do senador Eduardo Girão, glorioso estado do Ceará, que, não conseguindo chegar a tempo para a nossa reunião aqui na CSP, me pediu que fizesse um requerimento ad hoc, se o senhor me permitir. Claro. Vou proceder à leitura resumida. Senhor presidente, requeiro, nos termos do artigo 58, inciso 2 da Constituição Federal, do artigo 93.2 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública com o objetivo de debater a respeito das prisões realizadas em virtude dos atos do dia 8 de janeiro, bem como a violação às prerrogativas dos advogados que estão atuando nos casos supracitados. E aqui, senhor presidente, tem uma série de pessoas para serem ouvidas nessa audiência pública, mas eu passo, então, para a justificação. É consabido que, desde as eleições de 2022, parte da população que se encontra insatisfeita com o resultado realizou uma série de manifestações em todo o país, além de acampamentos nas proximidades de áreas militares, chegando a requerer intervenções das Forças Armadas. Deve-se reconhecer como inadmissível a atitude de pessoas que pregam o fechamento de nossas instituições, como o Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional, a ameaça dos seus membros e outras instituições que dão suporte à democracia. As manifestações promovidas pelo país com esta agenda, que coloca em risco as instituições democraticamente constituídas, devem merecer o repúdio das pessoas de bem que aspiram a um país melhor. Com efeito, com uma notada decorrência desse flagrante descontrole social, foi noticiada amplamente nos últimos dias a ocorrência de manifestações na cidade de Brasília, Distrito Federal, sede política do país. Tais atos, ocorridos em 8 de janeiro do presente ano, debandaram posteriormente para ações de depredação do patrimônio público e verdadeiros atos de vandalismo contra as instituições da República, condutas estas inaceitáveis que merecem devida reprimenda estatal. Imagens mostram que vândalos invadiram sede dos poderes judiciário, executivo e legislativo, causando depredações e vandalismos em Brasília, além de atos de violência contra agentes de segurança pública e jornalistas que cobriam o nefasto evento. No rastro da destruição deixada no dia do domingo, dia 8 de janeiro, nas edificações que abrangem a Praça dos Três Poderes, Palácio Planalto, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, foi além dos móveis e vidraças e atingiu diretamente a nossa jovem democracia. É sabido que fatos criminais com extrema repercussão pública despertam diversos sentimentos na sociedade, como o ímpeto de justiça. Todavia, o desejo de responsabilizar os reais culpados não pode ser superior ao ponto de desprezar os princípios e normas esculpidos em todo o nosso ordenamento jurídico, sobretudo na área processual penal, visto que o direito penal deve ser o último ratio em um Estado democrático de direito. Justamente para evitar situações inquisitórias e até mesmo de perseguição política, é que resta desenhado em nossa Constituição o devido processo legal, com o propósito de garantir os direitos processuais às partes envolvidas em determinada lide jurídica, não por acaso, compõe os princípios constitucionais penais de legalidade, presunção de inocência, responsabilidade pessoal do agente, culpabilidade, individualização da pena, proporcionalidade, entre outros. Contudo, existem diversos relatos que tais balizas estão sendo amplamente violadas no tratamento dos detidos envolvidos na invasão das sedes de três poderes. A população brasileira, pessoas humildes, ricos, pobres, empresários, empregados, enfim, toda uma nação assiste atônita às investidas ilegais e abusivas das autoridades do Poder Judiciário, que não são legisladores, mas se passam como tal, que não são policiais, mas agem como se o fossem, que pretendem ser, ao mesmo tempo, vítimas, investigadores, julgadores, tudo contra os ditames constitucionais e legais, completamente fora das quatro linhas do ordenamento jurídico, ao instaurar o chamado inquérito das fake news, infindável, por meio do qual comete todas essas arbitrariedades. Inúmeros advogados, defensores públicos, familiares dos presos e os próprios detentos relatam que o acesso aos presídios estaria sendo dificultado, que as audiências de custódia estariam sendo realizadas sem o devido acompanhamento do procurador do investigado e fora do prazo legal esculpido no artigo 310 do Código do Processo Penal, que estaria havendo morosidade na condução das investigações e demais atos preparatórios, que não haveria devida individualização das condutas, ocorrendo encarceramento em massa, que não haveria materialidade para as prisões em flagrante dos indivíduos que se encontram no quartel-general do Exército de Brasília, que a dignidade e condições pessoais dos detentos não foram e não estariam sendo observadas e, por fim, o extremo abuso de autoridade por parte de alguns ministros da Suprema Corte, que concentra poder, no caso em tela, que é o responsável por investigar, processar e julgar os denunciados para descrever algumas das situações relatadas aos parlamentares. Senhor presidente, eu vou... Aqui o relatório é longo, mas ele, com esse teor que solicita essa audiência, e vou para a parte final. Considerando os incontáveis ofensas ao Estado de Direito e ao processo legal que estão em curso, bem como os ultrajes prerrogativas dos advogados dos detidos em virtude do ato 8 de janeiro, é que peço apoio aos nobres pares para a realização de audiência pública com o propósito de debater o afinco rompimento do arcabouço constitucional e do nosso ordenamento jurídico. Senador Eduardo Girão, do Partido Novo do Ceará. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Jorge Seif, vamos aqui sempre prevalecer o bom senso entre nós. O senador Eduardo Girão, que nunca falta à sessão, chegou, fez a sua observação. Eu deixo bem claro que, como vice-líder do governo Lula e líder da bancada pela segunda vez do PSB, partido da base do governo, é sabido por todos da minha independência. Eu não tenho nada contra o requerimento. Eu apenas fiz uma sugestão ao senador Girão sobre o número de convidados. E ele disse, quantos você achar melhor? Eu proponho 6. Queria saber se vocês concordam. 6 nomes, né? Que é um número ideal, correto?
Pode ser? O autor do requerimento concorda. Então agora a gente tem que colocar a senadora Soraya Tronic, que deseja falar? Para a gente incluí-lo em pauta, né? Considerando que a CPMI já está em curso, eu acho inócuo, senador. Acho que poderia... Vamos ouvir primeiro o plano de trabalho da relatora Elisiane Gama nesta quinta-feira e deixar para deliberar sobre isso, realmente a relevância, com todo respeito, porque podemos discutir, o senhor é membro da CPMI, podemos discutir lá, concorda? Não sei, desculpa, mas nós podemos, sei lá, utilizar melhor o nosso tempo. Tá, só fazer um apelo aqui à minha querida irmã, senadora Soraya Tronic. Nós chegamos juntos aqui nessa casa. E, senadora, esse requerimento é algo, assim, extremamente simples, né? Porque o objetivo aqui é apenas ouvir pessoas, inclusive do meu estado, do seu estado, várias pessoas que estão dizendo, através de advogados, que estão sem o devido processo legal exatamente sequenciado. Por exemplo, eu fui a Papuda e fui também a Colmeia, e muito me deixou preocupado essa questão da falta de acesso aos autos dos advogados. Então, eu faço esse apelo porque, inclusive, o senador, nosso presidente hoje, Cajuru, colocou, olha, não vamos fazer uma coisa com muitos ouvintes, porque aí isso demora, a sessão, nós temos várias outras audiências públicas, e eu vejo, assim, que isso independe da questão da CPMI, isso é uma coisa bem típica de uma comissão de segurança pública, ouvir essas pessoas, não tem nenhum problema se reduzir o número para 6, absolutamente. Acho, inclusive, que tem que entrar até numa fila de audiências que já estão aprovadas aqui nessa comissão. Eu só acho importante, como nós estamos no Senado da República, a gente poder dar a voz, senadora Soraya, apenas dar a voz a essas pessoas, para que possam colocar eventuais violações que estão ocorrendo no processo no sistema judiciário. Então, porque envolve segurança pública também, né? Questão que a gente precisa ter uma atenção. Então, eu queria lhe fazer esse apelo, em nome dessas famílias, em nome desses advogados, a senhora que é do meio jurídico, para que a gente possa fazer a deliberação, reduzindo bastante o número aqui, que foi mais de 10 pessoas aqui que seriam ouvidas, a gente reduz para 6. E outra coisa, eu deixo aberto para que outros nomes sejam incluídos, porventura, um contraponto que possa ser feito, se bem que nós estamos colocando aqui também a participação de pessoas de instituições do Brasil. Então, eu lhe faço esse apelo, porque existe um sofrimento, existe realmente algo que é compaixão, para que a gente possa deliberar isso hoje, sem mais delongas, porque enquanto nós estamos aqui no conforto, nós estamos aqui com tranquilidade para fazer nosso trabalho, outras pessoas estão, nesse momento, tendo seus filhos longe dos seus pais, né? É uma tragédia que acontece para as pessoas. E outra coisa, quem errou, presidente Cajuru? Eu acredito que todos nós achamos que deve ser punido exemplarmente, seja de qual corrente ideológica for, né? É absolutamente inaceitável fazer depredação, vandalismo. Nós não estamos tratando aqui da questão de investigar o que aconteceu. Isso aí eu concordo com a senadora Soraya. Isso é na CPMI. Aqui a gente vai apenas ouvir violações que têm a ver com a Comissão de Segurança Pública, que essas pessoas, esses advogados, eles estão sentindo e faz parte do sistema penitenciário do Brasil, que tem absolutamente tudo a ver com essa comissão. É o apelo que eu faço para a senadora Soraya Tronic. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, senador Jorge Seif. Presidente Jorge Cajuru, eu tive visitando os presos aqui em Brasília e fui abordado por vários advogados que justamente nos relatam que, conforme o requerimento do senador Eduardo Girão, realmente estavam com dificuldade de falar com seus clientes, que o devido processo legal descrito nas leis brasileiras não estava sendo respeitados, que não tinham acesso aos autos, enfim, uma série de questões. Nós estamos tratando aqui de humanidade. E eu queria somente comentar com a senadora Soraya Tronic de que quem está preso tem pressa. A nossa CPMI está prevista para 180 dias. Então, ainda que a CPMI traga as investigações, os requerimentos, etc., eu creio que é pertinente esse pedido do senador Girão, justamente para que essas pessoas que vão relatar aqui o que viram, etc., possamos antecipar essas oitivas e realmente saber, será que existe, as leis brasileiras estão sendo devidamente respeitadas, se essas pessoas que foram presas tiveram o seu devido processo legal. Então, se nós aguardarmos 180 dias para ter esses esclarecimentos, eu acho que perde a sociedade brasileira na questão humanitária, tem uma série de questões. Então, eu não vejo prejuízo para a Comissão de Constituição e Justiça, aliás, a Comissão de Segurança Pública ouvir essas pessoas. Muito obrigado. Eu que agradeço, senador Seif. Bem, eu penso que devo demonstrar aqui também a minha coerência para com os argumentos da nossa querida senadora Soraya Tronic no que tange ao início dos trabalhos da CPMI. Na quinta-feira, alargada, e na semana que vem, tendo, talvez,
não tenha, mas tomara que tenha, já a Presidente segunda Cajuru, reunião. Presidente Perfeito? Cajuru, eu conversei aqui com a senadora Soraya, pude explicar melhor e acredito até que a gente deva ter um consenso com relação a essa simples audiência pública. Não, mas o senhor não permitiu que eu concluísse, e respeito? Perdão. Eu iria dizer exatamente isso, que eu vou colocar em votação a inclusão do requerimento de Vossa Senhoria, número 25 de 2023, como item extra-pauta, perfeito? Apenas quis respeitar os argumentos usados pela senadora Soraya Tronic. E é claro que vai prevalecer aqui a votação dos senhores que eu colocarei. Você nunca será vencida. Eu nunca vi uma onça vencida. Bem, os senhores senadores e senhoras senadores que concordam com a inclusão do requerimento na pauta, como extra pauta, aliás, permaneçam como estão ou levantem a mão. Perfeito. Sustentou o seu argumento, a sua posição, a senadora Soraya Tronic. No entanto, são 5 votos, né? Perfeito? Então, o placar de 5-1. Eu só votaria se houvesse empate. Hã? Bem, então agora, em votação, de forma simbólica, este requerimento do senador Eduardo Girão, número 25 de 2023. Os senadores que concordam permaneçam como se encontram. Ou levantem a mão. Então, aprovado. Eu só peço a sua compreensão, senador Eduardo Girão, e o senhor foi muito sensato na sua fala, de que nós temos uma fila aqui de audiências públicas, especialmente uma delas que o general Mourão, o senador Moro, o senador Seif e o senador Stifson concordam plenamente, evidente também a Soraya, que é aquela audiência pública proposta pela senadora Damares Alves sobre a exploração sexual infantil. Eu entrei junto com ela, apresentei já os meus nomes, ela apresentou os dela, e tem um terceiro senador que não me lembro aqui. Acho que foi o senador Girão, pronto. Então, nós 3 entramos com esse pedido, então esse vai ser o primeiro, e obedeceremos à ordem natural dos pedidos, correto? Eu que agradeço. Portanto, não havendo mais nada para se discutir,